Boa noite a todos. Nós vamos iniciando os nossos trabalhos em nome do Cristo, com alguns avisos. Primeiro que a nossa casa abre quase todos os dias, então nós temos trabalhos públicos às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Esse mesmo horário. É um trabalho mais voltado a problemas físicos de saúde. Terça-feira, também às 8 horas, é um trabalho, um tratamento voltado a problemas de vícios, tóxicos, drogas. Mas assim, todos os trabalhos são públicos, né? Querendo vir, podem vir, assistir o trabalho, recebe o passe normalmente. Quarta-feira à tarde, às 14 horas, ocorre um trabalho aqui normal, como esse, e após o trabalho, os médiuns se reúnem para fazer um trabalho de desobsessão, fechado, claro, mas vai todo um tratamento. Quinta-feira esse horário, trabalho de palestras e passes. Sexta só tem aula, vai começar as aulas ainda. Sábado às 17 horas, nós temos trabalho também, palestras e passes. E domingo às 10 horas da manhã, com evangelização infantil. Então podem trazer as crianças também, elas ficam lá em cima com as evangelizadoras, enquanto nós assistimos aqui o trabalho, depois recebemos o passe normalmente. Quanto ao plantão, há plantão na casa, plantão de atendimento, aqueles que quiserem conversar um pouco, conhecer, pegar alguma fichinha para tratamento. Plantão tem de segunda, terça, quinta e alguns domingos, não são todos. Então a gente pede para chegar um pouquinho mais cedo para passar no plantão, umas 7h30, 7h40, né? Hoje tem bastante gente para passar. Vamos ver se dá tempo. Durante a palestra ele vai chamando. Se não der, a gente conversa um pouco e aí nós pedimos para voltar um outro dia para o plantão, tá? Mas vamos receber o tratamento normal, o passe ali, tudo normal. Então, o plano espiritual sempre recomenda para nós muita atenção durante a palestra, porque nessa sala já começa um tratamento para nós. Os espíritos conhecem nossos problemas, sabem das nossas dificuldades e daquilo que nós necessitamos. E facilita o tratamento a nossa atenção em todo o trabalho. Esquecer os problemas que ficou lá fora e prestarmos atenção aqui na palestra, principalmente. Depois vamos receber o passe. Então, nós temos assistência social, né? Estamos sempre pedindo a doação de alimentos. Atendemos 60 famílias por mês. E a cada 15 dias, ao sábado, um sábado sim, um sábado não, um grupo aqui sai para distribuir pão e lanches, né, e suco nas ruas. Aqueles que quiserem participar também, vindo, né, com trabalho voluntário, na doação, de qualquer forma, nós estamos precisando. É um sábado sim, um sábado não. Após o trabalho das 17 às 18 horas, né, termina o trabalho, às 18, aí nós saímos. Então, hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo Amir, da Federação Espírita de São Paulo, que vai dar palestra para nós. Então nós vamos elevando o nosso pensamento ao alto, nos ligando com Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois são vosso o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra ao Amir. Muito boa noite a todos. Sempre uma grande alegria aqui quando nos convidam a vir conversar um pouquinho aqui na Casa do Caminho. Felizes hoje porque vemos que tem várias pessoas hoje que pela primeira vez chegando na casa.
E a essas pessoas nós gostaríamos de dar as boas-vindas, né? Em nome da casa, damos as boas-vindas a todos que estão chegando aqui hoje pela primeira vez. E a informação de que às vezes as pessoas chegam de outra religião, ou às vezes de nenhuma crença, de nada assim. A informação de que a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã. Tanto que a palestra que nós vamos dar hoje, bem como todas as palestras que são feitas aqui em trabalhos desse tipo, são baseadas no Evangelho de Jesus. É sempre nós pegamos um trechinho do Evangelho de Jesus, normalmente com os comentários à luz da doutrina espírita. Comentários, no caso de hoje, o livro da Esperança, que é um livro do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. É uma palestra basicamente dirigida aos trabalhadores já do Espiritismo, porque fala muito sobre como fica o coração daqueles que já trabalham na doutrina, daqueles que já se colocam como voluntários para realizar algum trabalho, não é? Mas certamente o assunto interessa também a quem está chegando pela primeira vez. O Evangelho diz o seguinte, palavras de Jesus, né? Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. E também diz o seguinte, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. E o Emmanuel comenta, depois de colocar esses trechos, ele comenta que no centro, numa casa espírita cristã, todo o trabalho, apesar de ser efetuado por pessoas individualmente, ele é uma ação de conjunto. O que nos interessa é o conjunto da obra. O conjunto da obra da casa, o conjunto da obra do Espiritismo e, mais amplamente ainda, o conjunto da obra do Cristo. Nós somos trabalhadores do Cristo, procuramos nos colocar a serviço do Evangelho, a serviço de Cristo e a serviço de Deus. E o Emmanuel fala basicamente que nós devemos procurar nos apagar a fim de ressaltar o brilho da obra, o brilho todo da obra. Né? Que devemos servir com humildade, servir sem queixas, sem colocar defeito nos outros trabalhadores, a não ser que seja para ser corrigido, né? Se nós pudermos fazer algum comentário para que o nosso colega de serviço se melhore alguma coisa, possa ser de proveito para ele, é bom fazer esse comentário, mas não a título de crítica pura e simples, só pela simples obra de criticar, não é? Mas o Espiritismo fala muito em trabalho. E por que nós falamos tanto em trabalho? Sabe que o Espiritismo inventou essa história de que para sermos, entre aspas, salvos, nós precisamos sempre trabalhar? Isso não é uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo só lembrou isso, porque isso já estava no Evangelho, já estava na Bíblia, no Antigo Testamento também. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, que a fé sem obras é morta. E não adianta uma fé que só nos fale ao intelecto, mas que não passe pelo nosso coração se traduzindo em obras. Então a fé verdadeira é aquela fé que passa pelo nosso coração e chega às nossas mãos, para que nós transformemos o nosso conhecimento, a boa nova do Evangelho, dos conhecimentos evangélicos, em ações, em prol do nosso semelhante, e através do benefício que nós estamos fazendo ao nosso semelhante, nós mesmos seremos beneficiados. Porque quanto mais nós trabalhamos em prol do nosso semelhante, quanto mais nós nos colocamos a serviço do próximo, maior é a proteção espiritual que nós fazemos jus. Então nós passamos a ter direito, vamos dizer assim, a uma proteção espiritual maior. Porque somos mais valiosos na obra do Cristo. Precisamos mais também dessa proteção e passamos a ter mais direito a ela. É mais justificável que tenhamos uma proteção. E nós devemos refletir sempre que não basta, às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que me acontece tanta coisa se eu não faço mal para ninguém? Eu não faço nada. É interessante nós termos certeza de que não basta não fazer o mal, nós precisamos também fazer o bem. E mesmo fazer o bem não quer dizer que as coisas ruins não vão nos acontecer. Nós estamos tão sujeitos às coisas do mundo, aos perigos do mundo e às coisas que acontecem, quanto as pessoas que não se colocam nessa obra de serviço do Cristo. Porque há coisas que nós precisamos passar. Nós estamos num planeta, na codificação da doutrina espírita, nós encontramos essa informação, que a Terra é um planeta de expiação e provas. Então aqui nós estamos em expiação, ou seja,
invariavelmente vamos sofrer alguma coisa, e provas. Devemos provar a nossa fé, devemos provar aquele conhecimento, aquele sentimento que nós adquirimos aqui e adquirimos também no mundo espiritual quando estamos desencarnados. E a doutrina espírita nos ensina que nós vamos evoluindo através das reencarnações. Nós reencarnamos e reencarnamos quantas vezes forem necessárias até o nosso adiantamento, até nos tornarmos espíritos puros. E num planeta de provas e expiações, que é esse estágio que nós nos encontramos, o sofrimento é inevitável. Mas nós vamos ver já já como ele pode ser um pouco diminuído. Jesus disse o seguinte: primeira doutrina que Jesus nos ensinou, ela leva-nos a concluir que o mundo nos devolve o que fazemos. Porque Jesus disse o seguinte: fazei ao vosso semelhante o que gostaríeis que ele vos fizesse. Então daí nós já podemos entender, como Jesus explicando de uma maneira adequada àquela época, o que o Espiritismo hoje coloca como a lei de ação e reação, como a lei de causa e efeito. O que nós fazemos para o mundo, de bom ou de mal, nós estamos fadados a receber. Se nós contribuímos com o equilíbrio do mundo, com a obra de Deus no mundo, nós vamos receber coisas boas. Se nós desequilibramos o mundo, se nós levamos uma pessoa para o mau caminho, se nós induzimos uma pessoa ao erro, ou menos grave, mas também sério para nós pensarmos, se nós simplesmente nos omitimos quando poderíamos ter ajudado alguém, nós nos tornamos não culpados. Vamos tirar aquela coisa de culpa da cabeça, mas nós somos responsáveis por esses atos. Nós passamos a ser responsáveis. E essa responsabilidade, nós temos dois caminhos, e os dois estão na Bíblia. Um é a expiação, que é o sofrimento. Esse é o caminho que a maioria de nós opta por fazer. Nós nos negamos a trabalhar em prol do nosso semelhante, a fazer a caridade, a fazer tudo que nós podemos pelo nosso semelhante e também por nós mesmos, até que não tem outra maneira de nós resgatarmos as nossas responsabilidades se não sofrer, se não a expiação. Isso é invenção do Espiritismo? Não. Na Bíblia estava escrito, já no Novo Testamento: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que plantardes, tu mesmo haverás de colher. Então isso já estava na Bíblia. Mas esse é o único caminho? O único caminho que eu tenho é o sofrimento? Não. Também tem uma outra passagem da Bíblia que diz o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados. Isso está na Epístola de Pedro. O que quer dizer o amor cobre a multidão de pecados? Quer dizer que se eu tenho faltas a resgatar, se eu tenho dívidas, débitos perante a lei divina, o sofrimento não é a única maneira de resgatar esses débitos. Eu posso resgatar esses débitos através das minhas obras. Se nós fizermos o bem ao nosso semelhante, ainda que não sejam as mesmas pessoas, se nós fizermos o bem numa medida maior, quanto maior, melhor, do que aquele mal que nós fizemos, as nossas faltas elas vão se apagando. Nossas faltas vão se tornando menores. Nós vamos sofrendo cada vez menos, porque temos cada vez menos débitos. E nós só sofremos se nós tivermos débitos, porque senão Deus seria injusto. Se Deus permitisse que nós sofrêssemos por alguma coisa que nós não fizemos, por alguma coisa que nós não devemos, seria o princípio da injustiça de Deus. E Deus, infinito em suas perfeições, não pode ser concebido como alguém injusto. As leis de Deus são perfeitas e completamente justas. Mas isso, o nosso passado, que nos obriga, que nós temos essa necessidade de trabalhar pela nossa evolução, principalmente pelo nosso passado delituoso. E não adianta alguém pensar que algum de nós aqui é muito santo, muito menos o palestrante é santo, porque nós estamos todos aqui mais ou menos no mesmo patamar. Se nós estamos todos no mesmo mundo, como nós já dissemos, de expiações e provas, é porque é este mundo que é adequado ao nosso momento evolutivo. E o palestrante às vezes é mais duro ainda de entender as coisas, porque precisa ele mesmo falar para poder entender, né? Então, o palestrante não é nada melhor do que ninguém que está na casa. Mas esse mesmo passado delituoso, ele também explica alguns dos nossos vícios e um pouco da maneira que nós enxergamos a Deus. Nas religiões mais antigas, aí há alguns milhares de anos, nós nos acostumamos a negociar com Deus, negociar com a divindade. Não que Deus compactuasse com isso, mas Deus não violenta a mente de ninguém. Deus simplesmente aguarda o nosso momento evolutivo.
Nós pegávamos bezerros, nós pegávamos ovelhas e queimávamos em algum altar para que aquela fumaça que nós achávamos que seria agradável aos olhos de Deus, aquela fumaça levasse o nosso sacrifício até Deus. E quando aquele sacrifício acabava, nós fazíamos os maiores desmandos e as maiores barbaridades, mas o nosso sacrifício estava ali no altar. Então há milhares de anos nós estamos acostumados a querer alguma coisa da divindade. Nós vamos a Deus sempre querendo que Ele nos dê alguma coisa em troca. Não é? Um pouco depois, já alguns séculos depois, os sacrifícios vão perdendo aquela magia, aquela coisa toda, mas surgem os representantes de Deus. Os representantes de Deus na terra, que são aquelas pessoas que vendiam indulgências, são aquelas pessoas que chegavam e incutiam aquele medo do inferno nas pessoas da época, e dessas pessoas tiravam tudo que podiam materialmente falando. Porque se para a causa do Cristo não era muito comum as pessoas darem suas contribuições financeiras e abrirem seus bolsos, era só colocar a figura de Satanás no meio que não havia quem não fizesse a sua contribuição, porque assim eu estou escapando do inferno. E a doutrina espírita, ela nos liberta disso, nos liberta desse inferno que não existe, que foi criado, teve também sua utilidade no momento certo para nos... Porque às vezes nós não queremos ir para Deus, né? Nós precisamos fugir de alguma coisa que está no sentido contrário. Então, fugindo daquilo, automaticamente a gente acaba indo na direção de Deus, né? Então, isso teve um momento evolutivo. Depois, já ultrapassando um pouco essa venda de indulgências, que ainda existe de uma maneira um pouco camuflada hoje, nós chegamos a alguns dogmas, como aceite Jesus no seu coração e você está salvo. Creia em Jesus que você está salvo. Muitas religiões nos ensinaram dessa maneira e ensinam hoje dessa maneira. O Espiritismo propõe uma visão diferente. Porque não basta crer. Crer não é ter fé. A palavra fé vem do latim fide, que significa fidelidade. Enquanto a palavra crer vem do latim credere, que significa acreditar. Então, fidelidade é uma coisa diferente de acreditar. Se nós simplesmente acreditamos em Jesus, mas não temos fidelidade na nossa vida aos princípios cristãos, nós não temos fé. Por quê? Porque é aquela fé sem obras a que nós nos referimos no começo, é aquela fé morta. A fé sem obras é morta. Então, vamos nos conscientizando do verdadeiro significado de ter fé. Ter fé é colocar os princípios cristãos no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Sempre que possível, sempre que o nosso momento evolutivo nos permite. E então o Espiritismo, já evoluindo um pouco desse pensamento, ele nos ensina a parte da responsabilidade. Então não adianta nós queremos, Deus vai me salvar porque eu fiz um propósito aqui hoje e eu já aceitei Jesus no meu coração, então eu estou salvo. Não é assim que funciona. Porque todos nós temos nossos débitos a resgatar e temos que nos elevar pelo nosso próprio esforço. Como? Trabalhando em prol do nosso semelhante e em prol de nós mesmos. Porque às vezes o trabalho a que nós estamos nos referindo envolve apenas a nossa pessoa. Por exemplo, Jesus expulsou os vendilhões do templo, que transformaram o templo num covil de ladrões. Vamos expulsar os vícios da nossa vida? O vício da droga, o vício da bebida, o vício da maledicência, o vício da crítica destrutiva. Vamos expulsar tudo isso da nossa vida. A Bíblia fala o seguinte, que toda semente que o Pai não plantou será arrancada e lançada fora. Então o que será que precisa ser arrancado de dentro de nós hoje, para que nós fiquemos um pouco mais leves, para podermos ir até Deus? Porque Deus está sempre nos chamando para Ele, mas Ele espera que nós caminhemos com as nossas próprias pernas. Ele nos chama e nos mostra o caminho. O caminho está no Evangelho. Já está lá há 2000 anos. Mas nós temos que galgar esse caminho, temos que caminhar nessa trilha com as nossas próprias pernas. Ninguém vai fazer esse trabalho por nós. Então, apesar da obra ser coletiva, o trabalho individual é necessário. Porque não dá para terceirizar a colheita. Não dissemos agora há pouco? Tudo aquilo que plantares, tu mesmo havereis de colher. Então não dá para o Márcio plantar alguma coisa e eu colher.
Então o Márcio planta coisa boa, eu vou e colho. Aí eu planto coisa ruim e o Márcio colhe coisa ruim no meu lugar? Não, Deus seria injusto. Então a colheita, ela é sempre obrigatória. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não há como nos livrarmos dessa responsabilidade. Mas o trabalho em prol do nosso semelhante, em prol da nossa evolução, ele pode diminuir muito esses débitos e fazer nosso caminho mais fácil, mais agradável. Até porque, com o tempo, nós vamos nos acostumando a trabalhar e vamos encontrando felicidade no trabalho pelo semelhante. A recompensa é o próprio trabalho, é a própria sensação de ser útil a alguém, de ver um irmão melhorar por alguma coisa que você ajudou a fazer. Nós temos um amigo que ele diz o seguinte, que lugar de anjo não é no céu, é no inferno. Porque no céu ninguém precisa do anjo. É no inferno que o pessoal precisa. Então é lógico que isso é uma metáfora, né? Porque como nós já dissemos, não existe céu e inferno como lugares físicos, como nós imaginamos, lugares criados para os eleitos e para os excluídos. Não é bem assim. A doutrina espírita nos libertou desses dogmas e desses medos que nós tínhamos antigamente. Mas é nas regiões inferiores, é nas regiões de sofrimento que a caridade é necessária. A caridade não é necessária onde todo mundo está bem, onde ninguém precisa de nada. É onde a caridade se faz necessária que nós precisamos ir. Porque às vezes a caridade não pode chegar até nós. A necessidade não pode chegar até nós. Às vezes somos nós que temos que ir até ela. Por exemplo, uma pessoa que está na cadeia precisando de alguma coisa, como que ela pode chegar aqui à casa espírita para pedir alguma coisa? A pessoa que está no hospital, doente, como que ela pode sair do seu leito? Às vezes está à beira da morte, alguma coisa assim. Como que ela pode sair do seu leito e chegar à casa espírita para pedir ajuda? Uma pessoa que está numa favela distante, ela não tem dinheiro nem para comer, como que ela vai pagar a condução para chegar no centro? Mas aí nós sempre arrumamos uma desculpa para não fazer nada. Nós sempre queremos nos acomodar. Ah, eu não vou na favela porque na favela eu tenho medo, lá só tem favelado. Ah, eu não vou na cadeia porque lá só tem preso. Ah, eu não vou no hospital porque eu tenho medo de doença. Que tipo de caridade é essa? Então nós precisamos pensar também na necessidade da caridade como uma coisa que exige um certo sacrifício. É uma ingenuidade nós pensarmos que a caridade pode ser feita sem sacrifício algum. Que tudo chegará às nossas mãos e nós poderemos fazer isso de uma maneira tranquila, de uma maneira sem problema algum. A caridade exige, sim, sacrifício. E é em parte isso também que Jesus quer dizer, quando ele diz que quem se exaltar será humilhado, e aquele que se fizer humilde será exaltado. Jesus, o espírito mais luminoso que já caminhou por este planeta, nasceu numa manjedoura, nunca fez pouco caso de ninguém, sempre foi acessível a todos que o procuravam, deixava vir a mim os pequeninos, não é isso? Não julgou ninguém. A única coisa que ele falava, após ajudar uma pessoa, é vá e não peques mais para que não te suceda algo pior. Mas ele não quis ser superior a ninguém. Então o espírito superior é assim, ele vem e na humildade ele consegue fazer os trabalhos mais grandiosos. Então nós também precisamos, seguindo o exemplo de Jesus, nos apagar um pouco, individualmente, pelo brilho da obra. Porque na Bíblia também está, que brilhe a vossa luz. Não está escrito que brilhem as luzes sobre você. Que brilhe a vossa luz de dentro para fora. Na doutrina espírita nós podemos até entender como o nosso perispírito se tornando mais luminoso, mais limpo. Perispírito, para quem não estiver acostumado, é uma espécie de invólucro semimaterial, uma matéria mais sutil que envolve o espírito. E que mesmo após o desencarne, após a morte do corpo físico, acompanha o espírito. À medida que o espírito se depura, ele vai ficando mais luminoso e mais sutil. Apto, por exemplo, a galgar regiões mais superiores. Então, que brilhe a vossa luz. Vamos então iluminar o nosso perispírito. Deixar o nosso perispírito brilhante, claro. Bom, então já está claro que nós não podemos esquecer de trabalhar, que nós temos que trabalhar pela nossa evolução. Mas como trabalhar? Onde trabalhar? O centro é um bom lugar para isso? Como o próprio Emmanuel está dizendo, o centro
é uma escola, que aqui nós temos cursos, o centro é um hospital, porque pessoas são atendidas com problemas espirituais, inclusive com problemas físicos. Importante sempre ressaltar que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. E é também uma oficina de trabalho. Todos nós precisamos trabalhar. E o Centro Espírita oferece para nós a nossa ferramenta de trabalho. Nós sempre encontramos aqui a oportunidade de fazer o trabalho de caridade aos encarnados, que somos nós, e aos desencarnados, porque os desencarnados também são beneficiados com o nosso trabalho. Nosso Márcio Bellini acabou de citar os trabalhos de desobsessão que são feitos na casa. Um trabalho de desobsessão é um trabalho de esclarecimento de um espírito perseguidor. Ele não é o vilão da história, tá? Porque isso tem os dois lados. Mas é um esclarecimento de um espírito que está sofrendo e perseguindo uma pessoa ao mesmo tempo, para que essa situação se resolva de uma maneira pacífica. E para que cada um possa seguir o seu caminho e ambos seguirem o caminho do bem, o caminho da felicidade. Porque quanto mais nós evoluímos e nós trabalhamos, mais felizes nós vamos sendo espiritualmente, conforme unanimemente todos os espíritos que participaram da codificação nos informam. Mas, mesmo já trabalhando, nós somos individualistas, né? A perfeição ela ainda está muito longe da gente. Nós viramos e falamos, eu não confio na mediunidade do fulano, para mim ele é fingido. Aí nós olhamos para o outro e falamos, fulano, ele não tem conhecimento suficiente para dar curso, eu entendo mais que ele. E aí nós vemos o outro trabalhando e falamos, nossa, o passe do fulano não adianta, eu gosto de tomar passe forte, passe com o outro. Será que não somos nós que não estamos receptivos a tomar o passe? Porque o passe depende da nossa sintonia. Nós temos que nos colocar na sintonia com o plano espiritual amigo para que possamos receber. Seria a mesma coisa nós entrarmos na câmara de passe fora de sintonia com o bem? Seria a mesma coisa que entrar para pegar água com o copo virado de cabeça para baixo. A água vai cair, mas o copo não vai pegar nada. É mais ou menos a mesma coisa, né? E aí nós falamos, olha, eu quero trabalhar, mas eu só trabalho se for das 5 às 6h30, depois de eu assistir Malhação e antes de eu assistir a novela, se não estiver chovendo muito e se a temperatura estiver mais ou menos agradável, porque eu só gosto de trabalhar de bermuda, eu não gosto de trabalhar de calça. Então, às vezes, nós colocamos também essa exigência, né? A coisa tem que ser do jeito que nós queremos, nós não estamos muito dispostos ao sacrifício. E às vezes tem um outro lado também, que é o médium que chega na casa, vindo de uma outra casa, às vezes por uma dissidência, algum desentendimento que houve, e o médium chega com o currículo na mão. Fala, olha, eu tenho todos os cursos de doutrina, eu já fiz educação mediúnica 1 até o módulo 13, eu já trabalhei na desobsessão, eu recebo mentor, eu só recebo mentor, viu? Eu não recebo o espírito sofredor. O espírito sofredor não é comigo. Às vezes nós temos médiuns que chegam assim com currículo. E aí, o melhor remédio para a pessoa que chega nessa condição é dar uma vassoura para ele e falar assim, olha, médium, outro dia talvez a gente precise, mas hoje nós estamos precisando de alguém que vá para varrer o quintal. Aí, às vezes, aparece, se a pessoa tem humildade para servir realmente, não onde ela quer, mas onde é necessário, ou não. Então, às vezes, nós precisamos desses testes. E isso não é também a título de crítica, porque todos nós temos essas, entre aspas, frescuras, né? Todos nós temos essas coisas e um dia nós chegaremos lá. Se tem uma coisa que é fatal na doutrina, é que todos nós um dia seremos arcanjos. Essa é a promessa que Deus fez para nós. Nós começamos simples e ignorantes lá na criação do Espírito, e o nosso destino é sempre o mesmo. É sempre sermos espíritos puros, com a perfeição possível para os espíritos que foram criados. Então, nós precisamos nos conscientizar de que estamos todos no mesmo time, de que nós vimos aqui para trabalhar, não para criticar o trabalho do outro. A não ser que seja uma coisa muito específica, em particular, e só para a pessoa melhorar. A crítica, ela não pode ser gratuita, ela tem que ter uma razão. E é interessante também que nós pensarmos que nós não somos os únicos trabalhadores da casa espírita. A casa espírita não é a única casa do movimento espírita,
o movimento espírita não é a única religião respeitável, que todas as religiões são boas, desde que tornem as pessoas melhores, nas próprias palavras de Allan Kardec. Allan Kardec definiu como uma boa religião aquela que transforma o homem para melhor. Então todas as religiões são boas desde que levem o homem para o caminho do bem. O Espiritismo não é o dono da verdade. E também, todas essas religiões também não são necessariamente as donas da verdade, porque tem pessoas que não professam religião alguma e não se confessam com fé ou com crença alguma, mas que fazem da vida um serviço em prol do semelhante e uma obra de caridade ininterrupta. Será que nós temos, só porque professamos uma religião e colocamos um rótulo de espírita, será que nós podemos criticar essas pessoas? Às vezes a condição espiritual dela pode ser melhor que a nossa. E aí quando desencarnarmos, nós vamos precisar da ajuda dela para sair do umbral. É um barato, né? Mas os espíritas somos nós, mas às vezes quem está melhor é o outro. Nós gostaríamos também de... Tenho 2 minutinhos ainda? Tenho, né? Esse livro aqui, o livro Aconteceu na Casa Espírita. É o livro do Emanuel Cristiano, que é o médium, que psicografou o livro pelo Espírito de Nora. É da editora Allan Kardec. É um livro muito interessante que conta, só para ilustrar isso tudo que nós estamos falando, ele conta um processo de invasão de um centro espírita espiritualmente. Fisicamente a casa estava perfeita, como nós estamos vendo aqui agora. Mas pelas brechas dos trabalhadores invigilantes nos próprios hábitos e nas próprias imperfeições, os espíritos das trevas, é importante nós sabermos que os espíritos das trevas estão nas trevas com uma condição transitória, porque um dia eles chegarão ao nosso estágio e um dia eles chegarão também a ser espíritos puros. Não existem maus espíritos, existem espíritos que ainda estão numa condição inferior, que ainda não encontraram o caminho do bem, mas são nossos irmãos e precisam de ajuda. Precisam da ajuda dessa caridade que nós estamos falando. E aqui conta como as bases do centro espírita foram abaladas pela invigilância dos seus próprios trabalhadores e foram permitindo, apesar de toda a proteção oferecida pelo plano espiritual superior, foram permitindo a entrada de espíritos trevosos no ambiente do centro espírita. Tem um trecho aqui onde eles tinham um chefe lá chamado Júlio César. E esse chefe estava ordenando que os espíritos invadissem o centro espírita para ir atrapalhando os trabalhos e prejudicando os trabalhos da casa. E aí o subordinado perguntou ao chefe: nossa, mas como os vamos entrar? E o chefe, o Júlio César, chefe trevoso, respondeu o seguinte: aproveitaremos os desequilíbrios humanos, as brechas como o orgulho, a mesquinhez, o desejo de mando, a vaidade, etc. Enquanto você marca os passos, eu já recebi valoroso relatório dos nossos comandados, que são os trevosos, né? Que permanecem junto de muitos tarefeiros encarnados. Eles têm livre acesso na instituição. Olha só, os espíritos trevosos entrando no centro espírita. Por serem acompanhantes usuais dos tarefeiros do centro que não vivem a mensagem cristã, que fazem parte dos grupos de fofoca, dos que são sempre do contra, daqueles que desejam reformar tudo e nunca estão satisfeitos com nada. Então, olha só, às vezes a gente está no centro espírita achando que a proteção espiritual superior, ela é 100% nos garante contra isso. Ela nos garante 100% contra isso desde que nós tenhamos a sintonia e desde que nós tenhamos a vivência cristã. Porque a proteção não falta. O livro é muito claro nesse sentido, que os espíritos superiores, os espíritos amigos, estavam sempre, 100% das situações, eles estavam à disposição para ajudar, para proteger e para barrar a entrada de espíritos obsessores, de espíritos trevosos. Mas eles não violam o livre-arbítrio dos trabalhadores. Foi o livre-arbítrio dos trabalhadores de andar nessas companhias trevosas pelos próprios hábitos e pelos pensamentos inferiores e pelos apetites inferiores que trouxe para dentro daquele centro espírita essa invasão. E quase acabou na ruína do centro espírita. Leiam o livro, Aconteceu na Casa Espírita. É muito interessante, é um livro fácil e rápido de ler, muito gostoso. Como mensagem final, nós gostaríamos de dizer que Jesus, ele nunca nos abandona. Por mais difícil, às vezes, que pareça a nossa missão, por mais difícil que seja trabalhar pelo nosso semelhante, por mais que nos atirem pedras, ainda que estejamos trabalhando no bem, esse é o nosso caminho. Porque nós somos maiores do que o Senhor. Se o Senhor, Jesus, na sua obra
levou pedra, levou coroa de espinhos, foi pregado numa cruz, como é que nós queremos fazer o bem sem dificuldade? Então lembremos que Jesus está sempre ao nosso lado, sempre nos pegando pela mão e nos arrastando pelo caminho do bem. A única coisa que nós precisamos fazer é acompanhar nos passos dele no bem. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Então a nossa responsabilidade, né? Como ele falou bem, eu lembrei até, acho que é não sei se é o Emmanuel ou o André Luiz, que diz que andar na companhia de bons ou maus espíritos, né? Andar em boa ou má companhia é tudo uma questão de mera sintonia. Então parte de nós sempre. Agora eu vou convidar. Vou só falar uma coisa. Nós costumamos dizer que diga-me com quem andas e te direi quem és, né? O Espiritismo nos ensina que é meio contrário. Diga-me quem és, ou seja, o que fazes, o que pensas, o que gostas, e eu te direi com quem andas. Então nós temos esse livre-arbítrio até para escolher as nossas companhias espirituais. Não é isso? Isso. Bacana. Então vamos agora pedir a vocês que façam alguma pergunta, um comentário aqui no microfone. Que pensar desses que pregam o temor a Deus, né? O terror, né? E ao mesmo tempo falam em amor. Mas o que significa isso? Na minha visão pessoal, essa crença do inferno, aquela dualidade, né, de Deus tendo um rival, essa coisa toda, esse temor do inferno, né, acho que ela foi necessária num certo estágio da evolução humana. Porque se hoje nós estamos prontos a nos dirigir para Deus pelo entendimento e pelo sentimento, a nossa evolução não permitiu isso sempre. A nossa evolução, num certo estágio, precisava do medo. Da mesma maneira que uma criança, não adianta você falar para ela, olha, não põe o dedo na tomada que você vai levar choque. Às vezes ela precisa levar um choquinho, aí ela vai ter medo de levar outro choque daquele e ela não põe mais o dedo lá. Então, às vezes, nós somos conduzidos nesses estágios mais incipientes da nossa evolução pelo medo. Mas essas pessoas que conhecem a natureza verdadeira de Deus, ou seja, a natureza amorosa de um Deus que não permitiria que um filho seu ficasse eternamente queimando no inferno sem nunca acabar, por uma vida de 60 ou 70 anos de pecados, de erros. Seria injusto, até na nossa própria concepção de justiça pobre, humana, isso seria injusto. Se isso é injusto para nós que somos imperfeitos, você condenar uma pessoa eternamente por 70, 80 anos de erros, quanto mais na visão divina, que é uma visão perfeita e muito superior à nossa. Agora, é importante ressaltar, isso, o próprio livro ilustra isso bem, a responsabilidade pelo mal que estão fazendo as pessoas que conhecem a natureza de Deus, que estudaram a Bíblia e que conhecem, que sabem que Deus é amor e que procuram arrebanhar as pessoas pelo temor, pelo terror. Né? Essas pessoas têm uma responsabilidade perante a lei divina e um dia serão chamados ao acerto, serão chamados às contas. Pois é. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E para lembrar como Deus não seria ruim dessa maneira para nós, só basta pensar o seguinte: bom, se o inferno é eterno, quem vai para o inferno? Os ruins, tá bom. E os bons serão felizes no céu. É isso, tá bom. Será que uma mãe feliz no céu pelas boas obras dela ficaria feliz no céu sabendo que seu filho está queimando no inferno? Ela preferia ir para o inferno na mesma hora. Por quê? Por amor. E será que Deus permitiria alguém ir para o inferno por amor? Não. Então essas ideias antigas de céu, inferno, essa coisa de um rival de Deus, elas não se sustentam, elas não suportam o exame racional. Tá? São dogmas que nós temos que combater agora que nós podemos já nos libertar disso, podemos voar mais alto sem isso. Eu posso fazer um comentário? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Obrigado. Foi muito esclarecedora, muito interessante para todos nós, realmente faz a gente refletir sobre os nossos atos, nosso dia a dia. Quando você falou a respeito da caridade, que você disse que a caridade exige sacrifício, isso me causou um certo impacto, porque, tudo bem, num primeiro momento pode até ser, mas eu acho essa palavra um pouco forte.
porque ela traz também uma conotação, né, de um sofrimento, de algo muito difícil. De fato, acho que quando a gente começa na doutrina espírita, num primeiro momento, há aquele choque, né, de energias, a gente pode até ter essa sensação. Mas depois que a pessoa começa a praticar o bem, que ela se sente bem, vê o resultado da caridade, acho que já não dá mais para ver dessa forma. Porque até diria que talvez seja mais uma questão de renúncia. De fato, você tem que abrir mão de algumas coisas, é óbvio. Até porque estamos aqui, nós pegamos trânsitos, o metrô lotado, ou ônibus, exige uma certa renúncia. Mas o bem que nos traz, aquilo que nos move, isso é tão superior, né? Está tão acima de tudo isso, que isso se dilui, né? Então, aquele que realmente pratica a verdadeira caridade, ele não vê dessa forma, né? Como algo penoso, algo difícil. E, só mais uma coisa, essa questão, por exemplo, do presídio, do hospital, né? Ou de um orfanato, enfim, isso também tem a ver com a aptidão de cada um, né? Então, tem aquele que prefere trabalhar com crianças, tem que prefere trabalhar com os doentes ou com os presos. E aí também acho que a gente tem que respeitar um pouco, né, as limitações, as aptidões, os gostos, porque um vai ter uma habilidade maior para trabalhar com determinado grupo e outro com outro. Então acho que a gente também tem que considerar esse aspecto, né? Porque se for para a pessoa fazer algo forçado, né, poxa, mas tem que ir lá de novo, aí também perde todo o valor, né? Aí perde o sentido. Você tem razão. Eu acho que nós podemos colocar assim, que ninguém espere fazer o bem sem dificuldade. As dificuldades elas sempre vão ter, né? O centro, por exemplo, o centro sempre tem a dificuldade financeira, porque são muitas pessoas necessitadas e poucas pessoas contribuindo. Sempre tem a necessidade de trabalhadores, né? E como o próprio livro coloca, de uma maneira muito bacana de ler, existem os inimigos gratuitos, ou seja, não são inimigos pessoais nossos, são espíritos que são inimigos da causa do bem, né? São inimigos ainda da causa do Cristo. O livro mostra como esses espíritos, pelo amor, eles mesmos são resgatados e são levados para as reparações a que estão sujeitos, né? Mas a dificuldade, a resistência, vamos dizer assim, ela sempre vai existir. O que eu quero dizer é assim, o bem ele nunca pode ser feito. Dificilmente dá para fazer o bem sem dificuldade alguma, sem resistência alguma. Sempre vão existir os empecilhos, existirão os inimigos ainda, que ainda estão nessa condição. Mas você tem toda a razão, a palavra sacrifício não se aplica mesmo. Não vamos demorar muito, né? Mas, assim, só para dizer, essa primeira frase aí, do livro é uma passagem do Evangelho que Jesus teria dito, né? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. A segunda parte é do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí fala de falange. Isso. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Exatamente, é um convite ao trabalho, está no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é muito interessante, porque uma falange é composta de quê? De espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, aqui nós temos uma falange que trabalha com essa casa, com as pessoas, né? E os trabalhadores têm a responsabilidade também do trabalho interior, né? Eu acho que, do ponto de vista da caridade, ela exige 2 sacrifícios. Exige sacrifício, no meu entender, que é do orgulho e da vaidade e do egoísmo. 3. Na realidade, o egoísmo e o orgulho e o egoísmo são da nossa... Nós precisamos sacrificar isso se nós quisermos trabalhar. Porque às vezes a pessoa inicia um trabalho, uma atividade social, na casa espírita, uma atividade espiritual, a primeira contrariedade, ele, pumba, cai fora. Ele não sabe trabalhar aquilo interiormente. E a contrariedade acontece sempre. Então é preciso ter humildade. É lógico, vai haver dissensões e tal. Esse sacrifício para nós é o mais difícil. É vencer dentro de nós os nossos problemas. As dificuldades exteriores vão surgir, obviamente. Mas com persistência nós vencemos. Mas o maior problema nosso é o orgulho e o egoísmo. Porque nós olhamos o outro sempre como errado. E não é. Às vezes o outro está certo e a gente não sabe. Ele tem uma outra visão.
A bondade dos bons espíritos está aí, expressa aí. O espírito elevado, obviamente, ele está numa dimensão, tanto espiritualmente, como a própria consciência dele, os sentimentos dele, numa dimensão muito além da nossa, que nós não temos nem ideia preconcebida de como seja. Uma dimensão muito feliz, é como aquilo que os espíritos colocam, os espíritos superiores estão muito felizes. Esta questão é fundamental, eles desejam estar conosco, ou seja, eles desejam estar em sintonia. Na realidade, o que Jesus me destes, na realidade, é lógico que, não que Jesus dá de presente outros espíritos, na verdade, que colocaste sob a minha responsabilidade, eu desejo que eles estejam em sintonia comigo. Na realidade, esse é o verdadeiro sentido da passagem evangélica. E a falange de espíritos que trabalha em todas as casas espíritas, ela tem um denominador comum que é uma prática do bem. Então, existe uma hierarquia, disciplina, um trabalho que é exercido pela espiritualidade gigantesco. A nossa parte é nós procurarmos a cada dia, como diz e orienta também nas obras espíritas, um exame de autoconsciência, né? Do homem de bem, aquele que realiza realmente todo dia aquele exame. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que a minha atitude não é só na casa espírita, no dia a dia, no trabalho? Eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu posso fazer esse exame de consciência? Será que eu fiz todo o bem? Realizei alguma coisa em prol não só do meu benefício, como o benefício dos outros? Esta é a obrigação dos trabalhadores espíritas. Está vencendo o orgulho, o egoísmo e procurando se melhorar. Agora, algumas pessoas confundem reforma íntima com angelitude. Como você falou, nós vamos chegar ao arcanjo. Mas a reforma íntima você não vai se tornar um arcanjo. Você vai fazer uma espécie de limpeza geral e procurar reedicionar a sua vida, né? Então, é difícil, às vezes, os caras dizem que é difícil. Não. Se você fizer persistir, você consegue aquilo que a gente sempre comenta aqui. O impossível é aquilo que nunca foi tentado. E parabéns pela palestra, eu gostei muito. Obrigado. Foi ótimo. A gente sempre tem que lembrar que nada na natureza dá saltos, né? Então, se ontem nós viemos desse passado aí que nós falamos, de venda de indulgência, mais lá atrás ainda de sacrifícios, Deus para nós tinha aquela concepção do Senhor Deus dos exércitos, né? Vingativo, né? Que nós achávamos que tínhamos que nos vingar dos nossos inimigos. E hoje nós temos uma mensagem de amor do Cristo, do Espiritismo, de várias religiões. Mas isso não se deu de um dia para o outro, e não vai ser de um dia para o outro que nós vamos conseguir seguir tudo isso, né? Então essa coisa da gente ser arcanjo vai demorar um bocado. Sim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Obrigado. Nosso tempo já está estourado. Também. Então, convidar o Luiz Henrique para fazer as vibrações, tá? Por favor. E a prece final também. Então chegou o momento de nós também participarmos dessa reunião, porque é um momento que nós vamos emitindo as nossas melhores energias. Então nós vamos nos acalmando, serenando os nossos pensamentos. Vamos imaginando a figura do Mestre Jesus aqui no nosso meio, e juntos a Ele vamos emitindo as nossas melhores vibrações. Então vibremos pelo nosso planeta Terra, por este planeta que possibilita o nosso crescimento, a nossa evolução, envolvendo com muita luz, com muito amor. Vibremos pelo nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho, que ele possa crescer cada vez mais em amor, sabedoria, fraternidade, união. Vibremos por todos os demais países, especialmente aqueles que se encontram em conflito, que todos possam se confraternizar, que
possa haver paz, que todos possam se conscientizar que nós somos irmãos uns dos outros. Vibremos por aqueles espíritos que estagiam na crosta, no umbral, nas trevas, no vale dos suicidas, que eles possam receber essas vibrações de amor, de paz, de refazimento, e possam se sentir melhores, refeitos, e possam seguir a sua caminhada junto ao Mestre Jesus. Vibremos agora pelos velhinhos nos asilos, que estão abandonados, esquecidos pelos seus familiares, pelas crianças também nos orfanatos, desamparadas, por aqueles que não têm um teto, por aqueles que estão sem emprego, enfim, por todo aquele que está passando por um momento difícil. Que todos esses possam receber vibrações de amor, de refazimento, de muita paz, de consolo, e que todos possam se sentir melhores, que todos possam continuar as suas vidas. Vibremos agora pelos nossos amigos, por nossos parentes, pelos vizinhos. Vibremos, vamos agora até os nossos lares, e vamos vibrando em cada canto de nossa casa. Muita luz, muita paz, envolvendo todos que lá se encontram, e que essa luz possa iluminar todos os cantos, possa eliminar os miasmas, energias negativas, e possa haver uma corrente fluídica protegendo o nosso lar da influência de maus espíritos. E agora, de volta aqui, nós vamos vibrando por essa casa, pelos mentores, por todos os seus trabalhadores, para que todos continuem cumprindo a sua missão, continuem com seus trabalhos, dando o melhor de si. E vamos vibrando uns pelos outros. Graças a Deus. Então agora nós vamos chegando ao final de mais essa parte da reunião, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, os mentores desta casa, os nossos mentores, por mais essa oportunidade de trabalho, por mais essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, de refazimento. Que todos nós possamos levar para os nossos lares as boas energias que recebemos aqui, e que esses bons ensinamentos que estão em nossos corações possam também frutificar, que possamos colher tudo de bom que recebemos aqui, e que possamos ter uma atitude cristã, que possamos ver o nosso próximo com mais amor, com mais serenidade, com mais tolerância, sabendo que ele também está nesse caminho de aprendizado, que todos nós um dia chegaremos a ser arcanjos, como foi dito. E que na próxima semana todos nós estejamos aqui mais uma vez reunidos. Graças a Deus.